A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Quero falar sobre o Deus vingador. Em Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz o seguinte: Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz o seguinte: O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso de número 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ainda no verso 13, deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Verso 14, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Verso de número 15, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Paulo também escreve aos Romanos e diz o seguinte no capítulo 12, versos 17 a 19: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tenho visto com tristeza como o coração humano tem se comportado diante de tantas impunidades que existem nos dias de hoje. Parecem aceitar que tudo seja impune. Podem fazer o que quiserem e ninguém, absolutamente ninguém os condenará. Esse é o pensamento que estão tendo nos dias de hoje. Vejo a corrupção aumentando e pessoas defendendo os erros e a corrupção. Vejo homens sem responsabilidade fazendo-se de vítimas ou de vítima para tirar proveito próprio de situações. Vejo o ser humano em um ato que parece seguir em uma liberdade sem limites, distorcem a verdade. A humanidade nos últimos anos tem perdido, de uma forma geral, a identidade do que é certo e do que é errado. Esta nova geração, em geral, perdeu o senso de responsabilidade, perdeu o respeito e perdeu o temor de Deus. Mentem e dizem: eu estou falando a verdade. Enganam e pensam: quem vai me ver? Maltratam e imaginam que está tudo às escuras e nunca alguém saberá. Eles erram em pensar assim. Deus, nos altos céus, tudo vê. O Deus de amor é também um Deus vingador. E quando digo aqui vingador, digo que fará justiça para aqueles que clamam. Não estou de forma nenhuma depreciando a divindade de Deus, apenas estou trazendo essa verdade. A Bíblia diz que tudo será julgado. A Bíblia nos mostra como Deus trata o sofrimento, como Deus julga as causas das almas que sofreram. Deus não age com vingança porque ele odeia. Preste atenção. Ele o faz porque ama. O castigo não vem por ódio, mas por amor. Quando Deus traz juízo, como trouxe, por exemplo, sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, não era por ódio contra aquelas cidades ou aquelas pessoas, e sim por amor às futuras gerações, a fim de que eles não se perdessem como Sodoma e Gomorra se perderam. Em outras palavras, o juízo de Deus, a vingança de Deus, a vingança do Senhor muitas vezes vem por ato de misericórdia visando o futuro. As pessoas dizem: Deus não castiga, Deus não é vingador, mas isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus é amor, e amor aqui também reflete a justiça
para quem foi injustiçado. Pense no clamor das vidas que sofrem maldades feitas pelo ser humano. Como elas irão ver Deus se ele não julgar as causas delas? Pare para pensar sobre isso. É fácil esperarmos sempre amor quando estamos errados, pois sempre vamos querer misericórdia. Mas e para os ofendidos, os que foram maltratados, os que foram injustiçados? Não haveria o amor de Deus para com eles, julgando suas causas com equidade? Pense nos milhares de cristãos que foram mortos nas arenas dos leões. Acha que Deus não ouviu os seus clamores e sofrimentos? Eu quero que você fique olhando essas imagens enquanto eu estou ministrando esta palavra. Pense na dor e no sofrimento daquelas crianças inocentes fugindo dos leões e sendo devoradas vivas por eles. Simplesmente pelo quê? Pelo bel prazer de homens maus. Acha que Deus não vai punir tais indivíduos? Acha que tudo já foi pago aqui mesmo nesta vida? Acha que não terá nenhuma condenação eterna? E os milhões de judeus mortos inocentemente em câmeras de gás de Hitler? Acha que Deus não viu o desespero daquelas pobres almas enquanto estavam ali aspirando aquele gás e sentindo a morte chegar? E tantos outros em meio ao terror, por exemplo, de 11 de setembro, aqui nos Estados Unidos, por exemplo. As pobres almas sendo queimadas vivas por causa de quê? Por causa da maldade dos homens. Acha mesmo que não existe um Deus que vai julgar tudo isso? Sim, eu quero te dizer, existe um Deus e esse Deus vai julgar. O julgamento será tão intenso que o céu e a terra irão desaparecer. A Bíblia diz, não se achará lugar para eles. O tempo não fará sentido. Nome após nome será chamado. Os livros de tudo que o homem fez serão abertos. Todas as maldades estarão lá. Lá estarão as más intenções, lá estarão os maus pensamentos, lá estarão os atos maus cometidos. Todo adultério, toda fornicação, todo roubo, toda mentira, todo pecado, tudo está registrado nos livros. Todos os atos de maldade, todos os atos de violência, tudo isso está registrado no livro e tudo será apresentado. A arrogância, o olhar impetuoso, a falta de temor, o desrespeito, tudo isso naquele dia vai cair por terra. Os joelhos baterão um no outro com medo. A expectativa do seu nome ser chamado a qualquer momento vai trazer pânico e fará as pessoas suarem frio. A tristeza e a angústia estarão presentes. As mãos que roubaram vão tremer. Os pés que se apressaram para fazer o mal estarão inquietos e ao mesmo tempo presos, sem poderem se mover. A cena diante dos olhos é de estarrecer. Naquele dia saberão quem é a criatura e quem é o Criador. Toda altivez será derrubada, todo orgulho será detido, toda imponência humana cairá. O olhar de desprezo com o nariz empinado, isso não vai ser visto naquele dia. Será uma cena de horror como jamais foi vista e jamais será vista novamente. O terror divino descerá sobre aqueles homens. Não serão almas apenas, mas seres vivos com seus corpos, pois todos ressuscitarão para estarem diante de Deus. O medo tomará conta daquelas pessoas, pois saberão que estão diante daquele que tudo sabe e que nada pode ser ocultado, nada pode ser escondido. Punição eterna os aguarda. O inferno e lago de fogo os espera. Sim, haverá uma punição eterna. Alguns dizem, mas Deus é amor, isso não pode acontecer. Será que não? Em determinado momento será apresentado o Calvário. Serão apresentadas as oportunidades que foram desprezadas de salvação, as oportunidades perdidas, os não que muitas vezes as pessoas dizem quando você vem falar de Jesus para elas. Serão apresentados os descasos, as desculpas esfarrapadas, a falta de amor do ser humano para com o outro, as perseguições injustas. Serão apresentados o desprezo, a zombaria para tudo que é de Deus, sagrado, divino e santo. Sim, serão apresentados. Sim, serão apresentados os atos de ridicularização da Bíblia, dos pastores e obreiros de Deus que realmente lutaram pela obra do Senhor com sinceridade nos corações. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Muitos pastores, obreiros que dizem ser de Deus estarão lá nesse juízo, pois estão fazendo chacota do Evangelho, brincando com as coisas de Deus e vão pagar caro por causa disso.
Sim, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Dele é a vingança. Vai vingar o clamor de inocentes que sofreram nas mãos desses obreiros fraudulentos, desses pastores enganadores, desses bispos, destes papas, destes sacerdotes e padres, incluo todos eles, que em nome de Deus fizeram vida sofrerem ao longo da história. Gente inocente foi perseguida e morta, queimada viva em praça pública, tratados como hereges por uma igreja institucional que desprezava o Deus vivo, mas adorava o seu próprio ser. Tudo isso vai ser julgado. Tudo isso vai ser julgado. O tempo da Inquisição, as cruzadas que traziam pavor e os rastros de sangue inocente que a seguia. O dinheiro fácil do engano, vendendo lugares no céu, tudo isso será julgado. Sim, Deus é um Deus vingador. Ele irá se vingar contra esses que injustamente fizeram sofrer filhos do Deus vivo e que suas almas clamam por refrigério, clamam por justiça, clamam para ver o amor de Deus por elas. Meu Deus. Sim, tudo será julgado. A corrupção nos governos serão julgadas. Os desvios de dinheiro serão julgados. A maldade fazendo pessoas humildes sofrerem em prol da ganância. Tudo isso será julgado por Deus. Deus irá descer a sua forte mão contra eles. Deus está cansado de tanta maldade e sofrimento por parte de governantes que não se interessam em nada pela humanidade, mas antes espalham a dor, espalham a miséria, espalham o sofrimento, enquanto se divertem em seus palácios e em seus luxos. É duro falar assim, mas esta é a realidade que estamos vivendo. Deus está farto e pronto para trazer juízo sobre este planeta. Ah, pastor Jefferson, mas Jesus nos diz que devemos orar pelos nossos inimigos e pelos que nos perseguem. Paulo também falou sobre isso. Lemos o texto agora há pouco. E isso tudo é verdade, mas lembre-se que o mesmo Jesus que disse isso irá vir montado em um cavalo branco e irá guerrear contra os exércitos do anticristo. Ou seja, ele disse, eu trarei a justiça, eu executarei a vingança. Hebreus nos diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Precisamos entender que o Senhor irá julgar. E para isso temos de clamar a Deus dia e noite por justiça. Diga perante o Senhor, Senhor, pleiteia a minha causa. Pleiteia a minha causa. Olha, Senhor, pela minha causa. Julga a minha causa com equidade. Não descanse de clamar por justiça diante de Deus. Jeremias disse, julga a minha causa com equidade. Está lá no capítulo 20, verso 12. Veja essas cenas das crianças na África morrendo de fome, enquanto homens estão gastando milhões para dar uma volta pelo espaço. Nada contra o turismo espacial, mas temos necessidades iminentes aqui. E o mundo diz, está tudo bem. Veja o engano dos governos que não desejam mostrar a verdade, mas espalham o terror ao mundo através de uma mídia que faz de tudo por um bocado de dinheiro. Tudo isso vai ser julgado. Tudo isso Deus vai julgar. Veja o engano das religiões afastando as pessoas de Deus, quando deveriam se esforçar para levar as pessoas cada vez mais perto aos pés do Senhor. Veja as igrejas e denominações que têm responsabilidade perante o Deus vivo de pregar a santa, genuína e perfeita palavra de Deus, mas se vendem ao sistema político, ao poder, ao cargo, ao dinheiro. Nada tem para Deus. Deus não está mais lá. Deus está preparando o seu juízo contra essas igrejas e seus líderes. Pode estar certo disso, você que está trazendo escândalo para a obra de Deus, Deus está preparando o juízo para você. Olhem para aqueles que foram traídos, que lutavam com todas as forças para fazerem as coisas certas. Deus vai julgar suas causas. Olhem para as lágrimas vindas de corações que estão sofrendo por falta de amor, falta de responsabilidade, falta de compromisso, falta de ajuda financeira, falta de temor de Deus, falta de compaixão pelos mais humildes. Deus está olhando para todas as necessidades e vai julgar isso também. Jesus, quando palmilhava sobre esta terra, ele sabia dos corações e por isso, muitas vezes, estava reunido com aqueles que sofrem. Estava reunido com os humildes, procurando de alguma forma trazer a eles um pouco de alívio à sua triste vida terrena. Ah, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vê tudo isso. Ele vê quando você chora. Ele vê quando você sofre.
Ele vê quando alguém faz uma injustiça contra você, ele vê quando a maldade impera, ele vê quando você padece, ele sabe quem é o culpado e o inocente. A justiça humana muitas vezes falha, mas a de Deus, aquela nunca falha, jamais falhou e jamais falhará. Sua justiça é perfeita e seu juízo está chegando. Tudo está sendo registrado para aquele grande dia. Vivemos em um mundo de câmeras, câmeras por toda parte, é o Big Brother. Elas registram o que fazemos, onde vamos, mas não podem registrar os nossos pensamentos. Elas não podem registrar o que se passa nas nossas mentes. Mas Deus conhece o nosso interior, o nosso exterior. Ele sabe como somos feitos. Ele nos fez. A Bíblia diz que viu tronos. Não apenas um, mas muitos tronos. Tronos representam autoridade. Autoridade para julgar e condenar. Pense em alguém que morreu queimado ou devorado na arena no tempo de Nero e ter de julgar ao próprio Nero. Deus é um Deus justo. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. Pense um judeu que foi morto pela câmara de gás e for julgar ao próprio Hitler. A Bíblia diz que há tronos. A sentença final será sempre do Senhor, mas creio que esses tronos estarão como jurados nos dias de hoje, sentenciando aos poucos cada um daqueles perdidos a um grau maior ou menor de punição eterna. A Bíblia diz: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vai haver um julgamento. Nada vai ficar impune. Meu Deus, é de tremer quando pensamos nisso. Lembrando que todos serão punidos. Nesse julgamento do juízo do grande trono branco, não haverá inocentes e pessoas que serão libertas. A Bíblia diz que virão de todas as partes para receber a condenação e castigo. O mar vai dar os seus mortos. A morte e o além irão trazer. Os mortos também. Todos que rejeitaram a Cristo, que nunca o aceitaram, estarão lá perante o juízo do grande trono branco. Lá estarão os ricos e pobres, livres e escravos, brancos e negros, pardos e amarelos. Lá estarão os grandes e pequenos diante do grande trono branco e o Deus vingador que fará a justiça. Esta não é uma mensagem popular. Muita gente vai contestar, vai dizer: eu não acredito desta forma, mas eu quero te dizer, meu querido, eu te amo em Cristo Jesus. Mas não importa o que você acredita. Não importa o que você acredita. Isso não vai mudar a realidade do que estou falando. A Bíblia diz que haverá um julgamento e os homens serão julgados. Deus no dia de hoje ainda dá uma oportunidade. Não a perca. Ou você aceita Cristo hoje e o segue com todo o coração, ou amanhã uma sentença o aguarda diante do grande trono branco de Deus. O juízo de um Deus vingador se aproxima rapidamente sobre a terra. E quem escapará? Deus te abençoe.